Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar do que pode ser, um dos dias mais terríveis da relação Barcelona e Real Madrid, A gente teve hoje o Joan Laporta fazendo lá uma coletiva, Ele estava lá anunciando as coisas envolvendo o caso Negreira, Ele foi lá, imprimiu um monte de papel que eu não recomendaria agora, que o Barcelona está em tantos problemas financeiros. Vamos poupar tinta de impressora que tá caro, Mas o fato é que ele foi lá, fez lá toda aquela apresentação, fez críticas ao UEFA, dizendo que eles não podem punir ele se a justiça espanhola os absolvê-lo, O que não é verdade, Porque a UEFA é um tribunal separado e, o processo na justiça espanhola é esfera criminal, da UEFA é esfera esportiva. Se a UEFA enxergar alguma irregularidade, eles podem sim punir o Barcelona, Eu não acho que vai acontecer. Mas é claro, está cumprindo o papel dele de acalmar a torcida, até porque o Barcelona nos bastidores não tem sido algo muito tranquilo e fácil de lidar, Tá realmente muita coisa acontecendo e o caso Negreira é um grande desgaste político, E a questão é, a gente está tendo agora, o acirramento da relação entre Real Madrid e Barcelona depois que o Florentino Pérez chegou lá e falou que ia depor contra o Barcelona no caso Negreira. Não que isso tenha alguma coisa a ver com o Florentino Pérez, mas é o que eu sempre falo, Ele é o idealizador da Superliga, cujo Barcelona foi muito aderiu muito a essa luta também, mas é aquela história, ele colocou a chance de ferrar o Barcelona primeiro lugar do que a Superliga em si. Então, ele meio que destruiu a Superliga já naquele dia, fazendo com que ela respirasse por aparelhos, e hoje ela morreu, Porque só sobraria a Juventus e o Real Madrid, e chega um ponto que até a própria Juventus está pensando, Será que eu vou me juntar com o Real Madrid? Quando é que ele me esfaqueia pelas costas, E a gente tem a acusação do Laporta durante essa coletiva de que o Real Madrid sempre foi um clube muito beneficiado, e aí ele lembrou da ditadura de Francisco Franco, Foi um militar e ditador espanhol, que ficou comandando a Espanha durante muito tempo, Pra você ter ideia, ele governou a Espanha de 38 a 73, Foi um cara que governou até com bastante mão de ferro, Tem muita coisa nebulosa sobre o governo de Francisco Franco. Eu não vou aqui ficar citando sobre ele, mas vou falar principalmente sobre o Real Madrid, porque é aí que o negócio fica estranho, Porque o Real Madrid é um clube fundado em 1906 e que desde aquela época tinha títulos muito modestos e tudo isso aí. Depois da Guerra Civil Espanhola, o Franco, o Francisco Franco, começa a financiar pesadamente o Real Madrid, Ele construiu o Santiago Bernabéu no momento que a Espanha se recuperava de uma crise econômica pela Guerra Civil, o estádio foi construído em menos de 3 anos, que para os padrões da época era uma coisa assustadora, e ele ajudou na contratação do Alfredo Di Stéfano, no momento que havia um imbróglio do Real Madrid com o Barcelona, Então, ele usou o poder do Estado para que o Real Madrid conseguisse contratar o que viria a ser uma de suas maiores lendas. Há acusações de que o Franco dava presentes para os árbitros para ajudarem o Real Madrid, tudo isso porque ele queria que houvesse um clube grande na capital, no coração do país, que representasse a Espanha, e houve muita injeção de dinheiro vindo do governo Franco em cima do Real Madrid, E o Laporta fez esse tipo de acusação, e que é um fato, Isso é verdade, o Real Madrid foi muito ajudado pelo governo do Francisco Franco, a ditadura dele. Agora, a questão é, o Real Madrid foi lá e respondeu de uma maneira, eu vou dizer, passou do ponto, Acho que foi um dos negócios mais esquisitos que eu vi em muito tempo, porque eles, para atacarem o Barcelona, usaram um vídeo, de um jogo que possivelmente aconteceu antes de 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, em que os jogadores estão fazendo a saudação nazista. Só que as pessoas têm que colocar sobre o contexto que a saudação nazista era feita por qualquer tipo de jogador que vinha para a Alemanha ensinar o respeito ao governo que lá geria. Naquela época, a saudação nazista não era um gesto que hoje chama uma atenção de uma maneira tão negativa, porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo na Alemanha. Aqui não tinha redes sociais, não tinha uma imprensa igual hoje, entende? A gente não sabia o que estava acontecendo com os judeus, com os testemunhos de Jeová, com os negros, com os eslavos lá na Alemanha nazista. Isso aí tudo foi à tona mais para tarde, Auschwitz, quando a gente descobriu o que era os campos de concentração, já era quase no fim da guerra, quando a
gente viu o que são aquelas atrocidades. Então, usar isso para atacar o Barcelona foi muito baixo, mas também não dá para esperar muito do Florentino Pérez, né? O Florentino Pérez é um cara que vai sempre pensar no bem próprio antes de pensar assim, no bem coletivo, né? Ele tá pensando sempre no Real Madrid. A Superliga, ela não foi feita para salvar o futebol, né? Ela foi feita para dar mais dinheiro ao Real Madrid e fazer algo que reverter algo que está acontecendo no futebol, que é times conseguindo concorrer financeiramente com o Real Madrid e Barcelona. O Barcelona se auto-sabotou aí com péssima gestão financeira, né? O Bartomeu destruiu as finanças para o presente, o Laporta está destruindo para o futuro com essas alavancas, né? E a questão é, o Real Madrid hoje, ele não consegue garantir uma transferência como antes, né? Porque os clubes da Inglaterra se enriqueceram muito, a gente está vendo até clubes recebendo grandes injeções de dinheiro na França, como é o caso do PSG. Então, assim, tem concorrência para o Real Madrid, né? E hoje tem campeonatos que acabam chamando até mais atenção do que a La Liga. Então, assim, a Superliga foi criada para perpetuar um sistema de disparidade financeira entre clubes grandes dos menores, né? Eles não querem que a gente vire várias Premier Leagues ao redor das ligas ali, como a gente está vendo um Aston Villa, um Newcastle e um Brighton brigando por vagas da Champions League. Você acha que eles querem algo assim, né? Os times grandes espumam vendo o sucesso desses medianos muito bem estruturados e organizados, né? E a questão é, o cara vai lá, solta esse vídeo, né? E aí ele perde talvez o grande aliado dele pela Superliga, né? Só sobrava Juventus, né? Barcelona e Real Madrid. Olha só que curioso, o fundador e dois times em grandes problemas financeiros, né? Isso explica muito o que é a Superliga, né? E assim, é boa notícia, né, que a Superliga basicamente morreu hoje, né? Porque eu não acho que isso aí é o tipo de coisa que você trata assim, não foi nada, entende? Foi um negócio grave o que o Real Madrid fez hoje. Foi o tipo de postagem assim que você não espera, né? Porque o conteúdo, tudo que eles fizeram ali é muito grave. E eu acho que o Real Madrid tentando reescrever história, de tentar também ligar o Barcelona ao Francisco Franco, mas não tem como negar que o Real Madrid hoje, muito do que ele é hoje depende disso. Talvez o Real Madrid fosse se tornar um clube muito grande, independente do que foi a ditadura de Francisco Franco, mas é inegável, o cara construiu um estádio gigante para eles, o cara ajudou em contratações de jogadores muito caros, o cara tem acusações de suborno de arbitragem, inclusive tem até um documentário sobre essa história do Francisco Franco, né? Inclusive com depoimentos do próprio Di Stefano, acho que o do filho dele, e com depoimentos do neto do ditador Francisco Franco, que ele falava, né, que ele dava presente para as mulheres da arbitragem. Então, assim, é muita coisa relacionada, assim, à ditadura Franco e Real Madrid. Então, hoje foi um dia, assim, que terminou apimentado e assim, o maior clássico do futebol mundial, que é o El Clássico, Barcelona e Real Madrid, ganha temperos interessantes, né? E é curioso a gente pensar, né, como a relação, assim, a relação do céu ao inferno, um estalar de dedos, né? Porque a gente tem que lembrar, esses times sempre tiveram relações maravilhosas, assim, o Barcelona, o Real Madrid, sempre nos bastidores agindo para manter seus privilégios, assim, financeiros em relação aos demais times da La Liga. Então, esses times aí, eles sempre estavam em colunho benefício próprio, né? Para eles era bom ter só os dois ali brigando lá na frente. Vocês acham que eles gostaram do Atlético de Madrid ter chegado nessa posição também? É claro que não, mas eles têm que conviver com isso agora. Agora, a questão é, a gente está vendo um Barcelona em dificuldades e o Florentino Pérez quer aprofundar isso porque ele pensa, né? A Liga é bom com dois, mas imagina eu sozinho. Então, a ver o que vai acontecer, mas sem dúvida não dá para imaginar o Real Madrid fazendo uma postagem dessa natureza e não ter uma repercussão assim que vai crescer ainda mais negativamente amanhã. A ver o que o Laporta vai falar, qual vai ser as declarações oficiais do Barcelona, mas hoje foi um dia louco, né? Acho que dá para chamar desse jeito. Foi loucura o que a gente acabou de ver. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.